Socorro! Sou diretor de clube. A comissão me elegeu para participar do Clube de Aventureiros. O que eu vou fazer? Onde eu consigo informações? Meu pai amado, agora eu estou lascado. Essas são algumas questões e perguntas que aparecem quando surge à nossa frente o desafio de estar com crianças, lidar com as crianças, com os provadores, com aventureiros, né? E nós, da plataforma Aventureiros do Brasil, tivemos um propósito esse ano de ajudar vocês, novatos, ou aqueles que estão precisando de uma atualização, a ter um pouquinho mais de conhecimento. Então, a partir de agora, nós vamos trocar ideias sobre o manual administrativo do Clube dos Aventureiros, ok? Então, eu fiquei no encargo, né? Obrigação não, no encargo de passar a introdução do manual para vocês. E para que isso fique bacana, eu, pelo menos, que gosto um pouquinho de história e de saber como tudo começou, né? Quando passar, qual a parte que cada um vai fazer, né? Eu já levantei a mãozinha lá e falei assim, opa, a introdução é comigo. Então, gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei quando vocês vão assistir esse vídeo. Ele vai ao ar pela plataforma Aventureiros do Brasil e, logo após ser publicado, também vai estar disponível no meu canal no YouTube, ok? Meu nome é Libni, eu sou líder master de desbravador, concluí a especialização avançada também, agora aguardando o resultado aí das avaliações, né? Também sou líder de aventureiros. E o meu propósito hoje aqui é contar um pouquinho da história dos aventureiros, tá? E tirar algumas dúvidas sobre a introdução do manual administrativo, ok? Então, vamos lá começar um pouquinho da nossa introdução ao manual, um pouquinho da nossa história, certo? É uma parceria da plataforma Aventureiros do Brasil. Eu faço parte do Clube de Líderes Sentinelas da Colina, aqui no NASP, São Paulo, né? Então, esse material foi preparado por mim com base nos livros de história, compêndios, apostilas que a gente vai amealhando durante o tempo, aí, os cursos que a gente faz. Me chamam também de macaco velho, um apelido que eu tenho. Então, nós vamos partir aqui para um pouquinho da nossa história. Como é que tudo isso começou? Como é que tivemos essa ideia de trabalhar com as crianças, com os juvenis? Bom, tá aí. 1879. Fundada a primeira sociedade de jovens, lá em Michigan, nos Estados Unidos. E quem foi o responsável? Quantas pessoas tinham nessa sociedade? Bom, os responsáveis são esses dois jovenzinhos aqui. Um rapazinho de 14 e um de 16 anos, o Luther e o Harry. Eles formaram, sem pretensão nenhuma, né, uma sociedade de jovens para poder ajudar os jovens a estarem mais envolvidos com as atividades da igreja. Então, eles fizeram um propósito de botar esse projeto para frente, e mal eles sabiam que tudo isso aí ia culminar num projeto bacana que atinge praticamente todo mundo, que é o Clube de Desbravadores e também o de Aventureiros. Aí vocês vão falar assim, Livre, por que você está falando de desbravador? Se nós somos aventureiros, a gente vai chegar lá. Então, em 1907, a Associação Geral ela decide criar, né, fazer com que aquela ideia que foi colocada pelos dois se tornasse um departamento oficial. Então, em 1907, o Departamento de Jovens recebeu o nome de Sociedade de Jovens Adventistas do Sétimo Dia
Missionários Voluntários, o antigo MV. Como eu gostava dessa sigla. Gostava, não gosto ainda, e muito. Né? Então, o primeiro líder do departamento eleito foi o pastor Milton Kerr, e a primeira secretária do departamento foi a irmã Ana Matilda Erickson. Em 1921, ou seja, não tínhamos ainda nada certo, não estávamos oficializados, mas foi criado o voto e a lei para os MVs, que são os nossos ideais que utilizamos até hoje. Então, vocês se lembram, né? Todo mundo que já passou pelos desbravadores, aqueles que não, então vamos conhecer o voto. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei dos desbravadores, serei servo de Deus e um amigo de todos. E a nossa lei, ela fala o seguinte: a lei dos desbravadores ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar do meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração, ir aonde Deus mandar. Você vê que tudo isso aí envolve tanto a parte espiritual, a física e a mental do juvenil, do jovem. Os autores do voto e da lei: Arthur Spalding e Henriette Holt. Esses dois personagens aí interessantes da nossa história. Em 22, são introduzidas as classes progressivas. Amigo, companheiro, camarada, que mais tarde seria transformada na classe de guia, e a Mars Conrad, ou guia, mestre, camarada, que ela, na divisão e na movimentação toda que foi feita, ela passou a ser a classe de líder. Isso em 1922. Esse aqui é o modelinho do certificado de conclusão, né? A pessoa concluir um certificadozinho junto com o bottom, né? O PIN da classe. Em 22, são sugeridas as bases para o curso de provadores. Então, são criados os lenços e o uniforme. É feito todo o desenho de como deveria ser confeccionado o uniforme do masculino e feminino. Então, nós temos aqui o modelinho, a orientação de como deveria ser produzido cada uniforme e as dimensões dele, para realmente ser uniforme, não um A, um K, uniforme, né? Tudo padrão, por isso que se chama uniforme, que é tudo igual. Em 24, a Riete, ela cria o primeiro manual dos juvenis, o Junior Manual. Então, e ela para trabalhar justamente com os juvenis, né? Dando ideias para os instrutores de como lidar e preparar material para essa faixa etária. Em 28, são introduzidos os primeiros métodos vocacionais, são as especialidades hoje. Então, está vendo como é que a gente já começa a pegar um pouquinho para chegar onde nós precisamos? Então, esses foram os primeiros 16 métodos vocacionais. A especialidade de aves, de flores, astronomia, árvores, saúde e cura, colportagem, arte de contar histórias cristãs, jardinagem e horticultura, radioamadorismo, mecânica, sapateiro, avicultura, técnicas de lavanderia, arte culinária, costura básica e fotografia. Em 1929, é introduzido o nome Pathfinders, ou desbravadores na tradução, no acampamento de verão de Idaho Hills, eita, inglês não é comigo, hein? Na Califórnia. Então não reparem na minha pronúncia. Então, em 29 é introduzido o nome Pathfinder. Em 29 é publicado o primeiro manual de missionários voluntários para juvenis, o Junior Handbook. Então, já vai começando a incluir aquelas especialidades, os méritos vocacionais e as atividades dos cartões de amigo, companheiro, Master e Master Guide.
Então, em cima desse manual, já vai encontrando material subsídio para trabalhar com as crianças. Em 1930, nomeado como líder do departamento MV, o pastor Henry Elliott. Por que eu estou destacando esse personagem? Porque foi nessa fase, nesse período da administração dele, né, que aconteceu uma coisa muito interessante, que vai puxar um pouquinho para nós, para a nossa história, lá na frente. O que será que aconteceu? Bom, vamos lá. Em 1930, são criadas as classes MV preliminares. Buzz Bees, Sunbeams, Builders e Helping Hands. Interessante. Então, essas 4 primeiras classes aqui, esses eram os botões utilizados quando foram criadas as classes preliminares, que abrangiam as crianças de 6 a 9 anos. Lá em 1930 já começaram a ter essa ideia de valorizar e trazer atividades específicas para as crianças. E tudo dentro do movimento dos Pathfinders, MV, do Clube MV, certo? Essas classezinhas aqui, bonitinhas aqui, essas aqui são as minhas, eu tirei foto delas, né, de quando eu comecei nos Bravadores, em 1975. Então, eu fazia parte dos Bravadores, e abelhinhas laboriosas, luminares, edificadores e mãos ajudadoras eram as classes preliminares. Você tinha que estar com essas classes prontas para poder seguir adiante na classe de amigo, companheiro, pesquisador e guia. Na época ainda só haviam essas 4, depois foram sendo incluídas as outras. Essas aqui são as atuais, né, que nós utilizamos. Também fotografei as minhas insígnias, os meus pins de classe. E esses aqui de baixo são os utilizados na divisão norte-americana. São os pins de classe utilizados na divisão norte-americana. Então, em 1930, né, nós começamos com as atividades para os aventureiros. Nós consideramos os aventureiros, né, mas eram as preliminares para as crianças estarem não soltas dentro da igreja, para poder começar a ter um apoio e atividades próprias para as crianças. Então, por isso que lá no manual, no nosso novo manual, eu pergunto assim, para quem esse manual foi escrito? Né? Por que foram criados isso daí? Para poder atender essa faixa etária, que era tão assim, vamos pegar assim, no início do século XX, crianças não tinham muito valor, as mulheres não tinham tanto valor, estavam naquela briga para a conquista dos seus direitos, né? E sempre a sociedade foi muito patriarcal, muito machista, e as crianças não tinham muitas vezes muita atenção, né? Não tinham material próprio. Então, em 1930 já começaram a mudar o foco e ter um material específico para poder ajudar. Então, essas são as classes preliminares, as que iriam anteceder às classes regulares. E aqui nós temos o voto e a lei das classes MV preliminares. É bem parecidinho com o que nós temos hoje, não é? O voto, por amor a Jesus, procurarei sempre fazer o melhor que possa. A lei que é utilizada para as 4 classes preliminares é ser obediente, ser puro, ser leal, ser bondoso e cortês, ser atencioso, ser prestimoso, ser alegre e ser reverente. Em 1947, Lawrence Paulson escreveu os primeiros manuais para os desbravadores. Então, já incluíram as classes preliminares e as classes regulares, e baseados nos manuais dos escoteiros. Foi solicitado permissão para incluir informações referentes aos escoteiros. Parte dos manuais foram aproveitados e foram colocadas as nossas filosofias cristãs. Então, foi solicitada a autorização, que foi concedida, e os nossos primeiros manuais foram com base nessas instruções. A maioria das coisas hoje também que nós temos derivam dos escoteiros, né? E
adaptadas às nossas filosofias. Em 1950, é finalmente reconhecido o Clube de Desbravadores, né? Então, nós vamos ver no dia 24 de agosto de 1950. Eu acho que esse daqui deveria ser na minha modesta, meu modesto pensamento, deveria ser o Dia Mundial, né? Comemorado nessa data, porque seria, no caso, o reconhecimento, né? Mas essa é a data oficial de reconhecimento e autorização de funcionamento. Então, a partir de 1950, saiu daquele pedacinho ali da América do Norte, onde tudo estava sendo desenvolvido nas associações, né, e nas uniões, e passou a ser um programa levado para todo mundo. Em 53, é organizada a Legião de Honra MV. Eu tenho o meu papelzinho da Legião de Honra guardadinho. Ele está tão bem guardado, como falava minha avó, eu guardo tão bem que eu depois não sei onde que está. São algumas coisas antigas que a gente guarda porque é difícil a gente conseguir se perder, conseguir de novo, né? Há uns anos atrás, né, como eu estava como conselheiro da unidade de 15 anos masculina, a unidade Leão do Pioneiros da Colina, eu refiz, né, essa Legião de Honra, fiz uma adaptação, imprimi e dei para cada um dos meus gravadores. Muito bacana. Eles gostaram bastante. Em 57, foi incluído no calendário da Igreja Adventista do Sétimo Dia o Dia Mundial. Então, foi oficializado em 1950 e em 57 foi incluído no calendário o Dia Mundial dos Desbravadores, em 1957. Em 59, surgem no Brasil os primeiros clubes. Em 55 surgiu aqui na América do Sul, em Miraflores, né? O primeiro da América do Sul. E os primeiros aqui no Brasil foram o Vigilante de Santa Catarina, o Pioneiros de Ribeirão Preto e o Pioneiros do Capão Redondo. Em 1960, o primeiro louco a utilizar um uniforme no Brasil, né? O pastor Cláudio Bells. Ele foi chamado de maluco, porque ele assumiu o púlpito uniformizado e para pregar e para divulgar o Ministério dos Desbravadores. Na época, isso foi um escândalo, né? Infelizmente, em alguns lugares ainda temos algumas igrejas que não apoiam, mas está sendo feito um trabalho muito bom. E em cada igreja, um clube. Eu achei essa ideia maravilhosa. E isso vai conseguir fazer com que as crianças permaneçam mais firmes, mais voltadas para as coisas que realmente têm importância, que são as coisas lá do céu. Então, o Cláudio Bells foi chamado de maluco, porque ele pregou no púlpito uniformizado. O pessoal achou que ele estava fazendo alusão ao militarismo, né? Foi uma história. Ele conta essa história, é muito interessante. Em 61, o Hino dos Desbravadores é traduzido para a língua portuguesa pela irmã Isolina Waldvogel. São várias datas, tá? E eu fiz uma redução bem grande nessa apresentação, porque ela é bem grande, é bem longa, e eu procurei diminuir bastante as datas para poder ser bem objetivo. Então, em 64, é traduzido o primeiro manual de desbravadores do Brasil, o que foi escrito pelo Lawrence Skinner, né? Então, o pastor Carlos Treza, ele fez a tradução, essa aí é a imagem da capa do primeiro manual traduzido, em 64. Tá? Em 65, foi lançado o Manual de Desbravadores e de Líderes em inglês, que é essa capinha aí, né? E foi traduzido e impresso pela CPB em 1970. E aqui eu tenho o meu manual, de 1970.
Aqui está o meu nomezinho escrito aqui em cima, aqui, né? Isso aqui meu pai me presenteou. Eu acho muito interessante esse manual, porque ele vinha com todas as explicações de tudo que a gente precisava para poder poder fazer as atividades. Então, vamos ver aqui todo o índice, né? E nós vamos nos prender aqui a essa aqui, classes MV preliminares, que estão aqui. O primeiro cartão das classes preliminares, né? Então, vamos lá. Classes MV preliminares. Então, aqui, a faixa etária em que se aplicaria o cartãozinho, os requisitos, né? Entre 6 e 7 anos, ou está no primeiro ano primário, e assim sucessivamente. E aqui está o registro de abelhinhas laboriosas. Nós tínhamos aqui todas as informações das atividades que eram feitas à parte, e, concluída e avaliada, recebíamos a assinatura do instrutor e a data. E aqui está aquele voto e a lei que nós já passamos lá na frente. Então, para cada classe, aqui de luminares, também repete-se aqui o voto e a lei, os requisitos que precisam ser concluídos. Então, no manual já vinha tudo bonitinho, tudo bem informadinho, tudo bacana. Mãos ajudadoras, aqui o restante dos requisitos, concluindo aqui, e depois fala no manual um pouquinho sobre a bandeira do Brasil. 1970. Nomeado terceiro diretor mundial do Clube de Desbravadores da Associação Geral. Por que eu estou falando dele e não falei dos restantes? Porque ele foi o primeiro brasileiro a ser um diretor mundial dos desbravadores. Interessante, né? E ele foi, nós vamos ver mais adiante, reeleito. O trabalho dele foi tão bacana que foi reeleito. Também no ano de 1970, foi introduzida a utilização da tocha na cerimônia de investidura de lenço pelo pastor Paul de Bois. E também ele introduziu, em 1970, o fogo do conselho, que nós hoje utilizamos hoje nos bravadores tanto, né? E alguns clubes de aventureiros também estão fazendo algumas atividades interessantes, já deixando um gostinho na boca dos aventureiros, né? Principalmente o pessoal que já está lá no último ano, né? na classe de mãos ajudadoras, já está doido para chegar naquela fase de que eu vou acampar, eu vou fazer um monte de coisa que aqui não dá para fazer. Então, essa fase de preparo, né? Que seriam as preliminares antigamente, era justamente para fazer com que as crianças criassem o gosto e a vontade de subir, de manter as atividades também com os desbravadores, que teriam algo mais que eles não, que na faixa etária deles não estava sendo preparado, né? Não podia ser utilizado. E principalmente de um tempo para cá, com o ECA, né? Muitas coisas foram mudadas, né? Em 72, comemorado o 50º aniversário das classes progressivas, MV, amigo, companheiro, guia e líder, né? Em 72, foi tentada a primeira vez de desmembrar, né? Tirar aqui, fazer um programa específico, não ficar todo mundo junto e misturado, né? Então, em 1972, lá em Washington, sob a direção da Carolee Riegel, ela tentou criar um programa específico, né? Para pegar essas crianças de 6 a 10 anos, porque algumas atividades não condiziam com a faixa etária. Então, em 72, começou a se ter a ideia de desmembrar, né? Em 75, 3 anos depois da primeira tentativa, a Associação do Nordeste ela criou um programa especial para as crianças de 6 a 9, né? Incluindo aquelas atividades que estavam lá, que seriam as preliminares, né? E fizeram um programa focado justamente nessa faixa etária. Aí passou-se mais algum tempinho, nós vamos aqui em 76, quando foram criados os mestrados dos desbravadores, uma data interessante.
né? Nós vamos dar um salto para 78, quando é alterado a sigla MV para a sigla JA, que eu não gostei, eu acho lindo missionários voluntários, mas é um gosto pessoal, tá, gente? Em 80, o pastor Ranzolin é reeleito, né, e ficou até 1985. Também em 1980, várias associações norte-americanas começaram a seguir aquele modelo apresentado lá em 75, né? E em muitos outros lugares também adotaram esse programa. Então foi feito, então a Associação Geral já começou a tomar já uma visão. Em 88, a divisão norte-americana, junto com as associações, estudaram junto com especialistas na educação infantil e para poder oficializar o Clube de Aventureiros. Por que esse nome? Porque em alguns lugares eles estavam utilizando esse nome, então eles acharam interessante manter. Tá? E lá em 1989, uma comissão se reúne para atualizar currículos, especialidades, normas, organização e tudo mais, e a associação aceita esse programa, que é apresentado. Então, ela oficializa as classes, né, base daquelas preliminares, né, o objetivo, o emblema, a bandeira, o uniforme e as especialidades, e oficializa, então, o Clube de Aventureiros. Então, em 1989, é feita essa ruptura, né? Então passa a ter um programa específico para a faixa etária. Então, por isso que, gente, a gente tem que manter o foco para essa faixa etária. A diferença entre aventureiro e desbravador. Aventureiro, ele tem todo um foco para a idade. Atividades que fazem com que ele desenvolva a sua mente especificamente dentro daquela faixa etária. Certo? Não adianta a gente querer apressar. Então, não adianta querer colocar a ordem unida, essas coisas. Vai ter o tempo deles. Então, nós temos que preparar para que eles tenham vontade de ver lá na frente o que é feito lá com os bravadores, estimular para que eu quero chegar lá. Então, são atividades que vão ser específicas para os bravadores. Então, não tem o porquê de querer adiantar, né? Tudo tem um tempo específico, né? A Bíblia fala muito sobre isso. Para cada tempo há um tempo específico para nascer, para crescer, para plantar. Tudo tem um tempo dentro da nossa vida. Então não adianta de querer atropelar, né? Passar uma coisa por cima da outra. Esse foi o manual apresentado, né? Ele sofreu uma revisão em 2005 e em 2008 aqui na divisão sul-americana, e depois foi revisado em 2016, o novo manual, né? E também em 2020. Então, os dois manuais que nós estamos, foram preparados aqui. Então, nós estamos utilizando esse aqui, nesse daqui que nós estamos trabalhando e dando uma introdução para vocês, contando um pouquinho da nossa história. Então, nós passamos aqui com as classes agora atualizadas, preparadas para a parte psicológica e pedagoga da faixa etária, né? Então, são materiais muito bons e que se encaixam dentro da faixa etária de cada um dos aventureiros. Com certeza, esses cartões, e isso aqui agora que facilita. Olha que maravilha. Esses cadernos são uma maravilha. Se estivesse só na minha época, quando criança, seria tão fácil para poder preparar. E o interessante disso, ele estimula a criança a desenvolver, a pintar, a desenhar, a colar, né? Coisas que, se não fossem as nossas mamães lá atrás, incentivar para que a gente pudesse fazer alguma coisa assim, mais criativa, né? Era muito limitado, né? Então, isso aqui já foi feito um visual justamente para poder agradar a criança, para poder desenvolver, chamar a atenção dela. Então, um material maravilhoso, excelente. E aí, chegamos no finalzinho, gente. Nós falamos aqui um pouquinho sobre essa introdução. O que é ser um aventureiro, né?
o que é o clube de aventureiros, né? Feito para essa meninada de 6 a 9 anos. O aventureiro é essa criança que precisa dessa atenção, desse conhecimento, e tem um material específico preparado para eles. O manual que nós comentamos agora, que nós mostramos ali, gente, ele tem tudo que a gente precisa para levar essa obra, esse trabalho magnífico de lidar com as crianças. Eu tenho dúvida, como vou fazer o manual? Olha, aqui, gente. Aqui, ó, o manualzinho aqui. Esses fundos acabam atrapalhando um pouco, né? Tudo que você precisa saber, gente. Vocês vão ter mais alguns líderes fazendo um comentário sobre as outras partes do manual, certo? Então, tudo que a gente precisa está aqui dentro. Por que a gente deve fundar um clube? Por que a nossa igreja tem que ter um clube de aventureiros? Por mais que às vezes as pessoas acham, só tem 2, 3, 4 crianças. Gente, com 2 crianças, que seja, nós temos que dar atenção a elas. Jesus falava que onde tiver 1 ou 2 reunidos ali, ele estaria no meio. Então, gente, não importa a quantidade de aventureiros que você tenha, de crianças que você tenha na sua igreja, junta com o Ministério da Criança e incentiva para que o clube tenha um andamento. Vocês não sabem como é bom isso na nossa vida. Eu sou testemunha disso. Nasci no lar adventista, mas se não fosse esse trabalho do Clube de Desbravadores, né, dos exemplos que eu tive no clube, na igreja, na minha casa, meu pai era líder de desbravador, ele foi para mim um espelho muito, sabe aquela coisa que a criança idolatra o pai, acha o pai o super-herói? Pois é, isso aí que acontece. E isso nós temos que incentivar junto com as crianças. Nós não estamos sendo substitutos de ninguém. Nós estamos ali para poder complementar e fazer com que o pai e o filho estejam ali unidos. Como diz aqui a nossa missão, trabalhar em favor das crianças, para que os pais e os filhos se unam, provendo companheirismo e fortalecimento espiritual. Isso vai fazer com que nós possamos capacitar eles para o serviço na igreja, na comunidade. Isso, o Clube de Aventureiros estimula isso. Nós podemos fazer atividades com eles, nós podemos levar eles até os lar de idosos, até orfanatos, levamos para conhecer os bombeiros. Então, são coisas que chamam a atenção das crianças, são atividades que estão dentro do objetivo do clube. Então, nós já sabemos, né, que dentro os aventureiros não tem nada a ver com os desbravadores, porque cada um tem um programa definido, e a gente não deve misturar essas duas coisas. Tá? Então, a gente tem que ter um pouquinho de atenção quanto a isso. Quanto ao tempo de nossas reuniões, a nossa reunião não deve ser muito demorada, certo? Nós temos que, no máximo, 2 horas e meia de reunião, para não se tornar cansativo. Porque, como diz, como o objetivo é fazer com que papai e filhinho estejam juntos, papai, mamãe e os filhos. Vamos falar sobre a rede familiar aqui também, mas é onde também que o clube ele atua juntamente disso, do intuito de manter unido a família, para que faça tudo junto, tudo juntinho, né? Com essa correria que temos hoje em dia aí, papai vai trabalhar, mamãe vai trabalhar, as crianças ficam às vezes em casa com o irmãozinho mais velho, ou com o vovô ou com a vovó. Então, esse momento de reunião, ou no sábado à tarde, ou no domingo, né, no máximo 2 horas e meia, e você faz atividade que envolva a família, certo? É bom que não passe de... O interessante seria uma reunião quinzenal, mas então nós podemos trabalhar em até 3 e manter sempre uma folga, porque a família tem que estar reunida. O principal foco é a família, a criança e a sua família, certo?
Então, outro ponto, esse é um dos pontos interessantes. E nessa nossa declaração de missão, eu incluí o que Salomão fala lá em Provérbios 22:6, que eu ouvi muito isso, né? Quando criança, nas lições da escola sabatina, a gente falava: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Graças a Deus, esse versículo é uma realidade na minha vida. Agradeço muito aos meus pais pelo incentivo, pela orientação, pelo cuidado que eles tiveram comigo e por me orientar tão bem. A gente vê, às vezes, como criança, a gente fica um pouquinho revoltado. Ai, papai, às vezes, é ruim. Mas a gente esquece que a gente também é levado da breca, né? Então, gente, nessa pequena introdução, esse pouquinho de história que eu coloquei aqui para vocês, tem uma parte interessante que você não pode deixar de lado. Se você está sendo convidado, viva esse chamado, tá? Porque se você está sendo chamado para isso, tenha certeza, Papai do Céu tem um propósito para você lidar com as crianças. Ele vai fazer com que você desenvolva dentro de você aquilo que ele te deu, o dom específico para lidar com as crianças. Então, no mundo onde tão poucos têm algo de bom a dizer, você pode fazer a diferença. Então, seja você também a diferença, ok? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Espero que vocês continuem assistindo às demais palestras que serão apresentadas, um total de 8, tá? Essa é a primeira. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, questionamento, o que vocês precisarem, tá? Vocês podem deixar logo após o vídeo, né, na plataforma, vocês podem fazer seus comentários, né, e entrar em contato através da plataforma Aventureiros do Brasil, que a gente está aqui para poder sanar qualquer tipo de dúvida, ok? Então, vamos fazer uma oraçãozinha? Bondoso Pai, te agradecemos pelos minutos que passamos aqui e por contarmos um pouquinho da história deste movimento que começou lá no finalzinho do século XIX e que foi orientado por Ti para que possa ser esse instrumento maravilhoso que cuida das suas crianças desde a fase de 6 anos de idade até os 15 anos, provendo material e atividades inspiradas e que mantém o foco na Tua causa. Senhor, abençoe a cada um que está aqui assistindo, que eles possam ser inspirados por Ti e ser usados nesse ministério também por Ti. Isso nós pedimos, te agradecemos, entregando-os em Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado. Vocês foram o máximo. Mas peraí, Lima, como vocês foram o máximo, se a gente nem participou? Mas é isso aí, gente. Fico feliz em participar, em poder ajudar. A gente nem sempre consegue passar aquilo que a gente pensa várias coisas, né? Imagina várias situações, escreve um monte de coisa e acaba nem saindo aquilo que a gente preparou. Mas, antes de começar a gravação, eu pedi para o Papai do Céu para poder orientar. E, com certeza, ele, da melhor maneira possível, ele usou esse instrumento falho para poder ajudar vocês. Então, pessoal, muito obrigado. Estamos à disposição para ajudar vocês. E qualquer coisa, é só entrar em contato conosco através da plataforma Aventureiros do Brasil. Um abraço a todos. Maranata.